Oi, Andréia, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós estamos preparando material para um site de química voltado para alunos do ensino médio, e no caso, o tema é cores. Nós vamos estudar os processos que levam à formação das cores e como nós as percebemos. Mas, mesmo a pessoa que não tem a menor ideia destas coisas, gosta de sair de casa com as cores combinando. Por que isso? Por que não simplesmente a gente pega as roupas de qualquer cor e saímos por aí? Bom, para começar a falar sobre isso, a gente pode começar a falar da luz solar. A luz solar ela é formada por vários comprimentos de onda relativo a várias cores, mas a gente não enxerga nenhuma cor na luz. Por quê? Bom, então isso foi provado, né, há muito tempo atrás. O Newton, ele conseguiu, o cientista Isaac Newton, ele conseguiu provar isso a partir do momento que ele conseguiu incidir um feixe de luz, né, sob um prisma e nesse prisma, ele observou que quando esse feixe de luz era incidido, ele conseguia ver a decomposição de várias cores, como as cores do arco-íris. Ou seja, a luz do Sol, né, a luz solar, ela é formada por vários comprimentos, né, de onda referente a essas cores. E cada cor tem um comprimento de onda específico. Por exemplo, essa faixa de comprimento de onda para tudo que é perceptível aos nossos olhos está entre 400 e 700 nanômetros, que é a faixa do espectro visível eletromagnético. Então, tudo que os nossos olhos conseguem perceber está dentro de 400 a 700 nanômetros. Então, por exemplo, o arco-íris, né? Quando a gente vê um arco-íris formado no céu, a gente vê várias colorações, lilás, né? Amarelo, rosa. E isso é justamente devido a essa decomposição dos comprimentos de onda. Então, cada cor tem um comprimento de onda específico. E se a gente enxerga uma coisa que é amarelo, é porque o amarelo tem um comprimento de onda para aquela cor. O que é vermelho tem um comprimento de onda também para aquela cor. Então, cada cor, ela possui um comprimento de onda específico que os nossos olhos conseguem detectar. A luz do Sol, por exemplo, tem toda uma mistura desses comprimentos de ondas, mas como eles não estão separados, os nossos olhos não conseguem evidenciar como uma cor específica, e sim como uma grande mistura. Então, em relação a essa combinação de cores, né, e tal, por que a gente não pega qualquer roupa e sai por aí? Exatamente por isso. Então, esse espectro eletromagnético, ele tem aquela variação de lilás, azul, verde, amarelo, laranja, até chegar no vermelho. Então, essas cores que têm comprimentos de ondas mais próximos são mais suaves para a gente conseguir detectar. Por exemplo, se a gente coloca uma calça lilás com uma blusa azul, não é uma coisa tão chamativa, porque o azul e o lilás têm comprimentos de onda que são próximos. Agora, por exemplo, se eu coloco uma calça lilás e uma blusa vermelha, chama muita atenção, não é muito agradável para os nossos olhos, porque a diferença entre esses comprimentos de onda são maiores. O lilás, né, está lá por volta de 400 e o vermelho está em torno de 700. Então, essa diferença é muito grande. Então, os nossos olhos, eles começa a ser uma coisa um pouco desagradável. Então, embora a gente não saiba nada de química, né, o nosso corpo ele consegue traduzir isso para a gente como sendo uma sensação um pouco desagradável. Já quando a gente usa, assim, por exemplo, né, um lilás com o azul é mais agradável, porque o comprimento de onda é mais próximo, né, um do outro e fica mais suave para os nossos olhos. E por que ora uma cor está na moda e ora é outra, completamente diferente? Bom, isso tem a ver também muito com as tendências, né? A gente observa também que no verão a gente utiliza cores mais alegres, né? Utiliza cores mais, por exemplo, utiliza-se muito branco. Por que a gente utiliza também muito branco? Isso tem a ver com o processo de como determinada cor absorve energia. O branco, ele é uma cor muito usada até no verão, porque ele reflete, ele praticamente absorve muito pouco e ele reflete. Já o preto é uma cor que absorve muito, né? Então, usar preto no verão, você vai sentir um pouco mais de calor, porque o preto ele consegue absorver mais energia e você sente um pouco mais de calor. Embora, né, a gente costuma, nossa temperatura aqui, o nosso clima ele não é muito severo, então a gente pode usar, né, uma grande variedade de cores durante o ano todo. Mas, de fato, existe uma tendência para que no inverno a gente use roupas com tons mais escuros, né, mais para o café, mais para o lilás, né, um verde assim mais queimado. E no verão a gente utiliza cores mais abertas, né, o amarelo, o laranja, o vermelho. Mas isso também tem a ver muito com as tendências. E esta história de cor e sexo, azul para os meninos e rosa para as meninas, é só convenção?
Bom, olha só, existem algumas histórias que dizem que antigamente, né, lendas, na verdade, né, que dizem que para espantar os espíritos, né, que fossem do mal, dos nenéns, dos bebês, né, que eles deveriam usar a cor azul, porque azul era uma cor celeste e isso faria com que os meninos estivessem livres aí dos poderes do mal. E para as meninas acabou se convencionando a cor rosa. Mais para frente, atualmente, até já existem várias pesquisas sobre cores, né, o que agrada mais ao sexo masculino e ao sexo feminino, e chegou à conclusão que, de fato, o azul ele agrada um pouco mais ao sexo masculino e o rosa ao sexo feminino. Mas a gente também não sabe dizer, né, os pesquisadores, enfim, eles também não sabem diferenciar se isso é por causa da herança cultural, que já vem desde, né, desde que a criança nasce, que o menino tem que usar azul e a menina tem que usar rosa, ou se realmente isso tem alguma coisa a ver com questões biológicas, né? Mas, de fato, quando a gente vê um neném na rua e esse neném está de azul, a gente já sabe que é um menino e está de rosa, que é uma menina. Mas, necessariamente, né, não existe ainda uma resposta científica, né, por que homens gostam de rosa, perdão, por que mulheres gostam de rosa e homens gostam de azul. O professor de Química falou que os corantes, substâncias que usamos para tingir os tecidos, só passaram a ser fabricados no século XIX. Mas quando a gente vê aqueles filmes de reis e rainhas, eles andavam todos coloridos. Como eles tingiam suas roupas? Exatamente. Os corantes sintéticos eles começaram a ser produzidos somente a partir da segunda metade do século XIX. Mas desde a antiguidade, a cor ela sempre fez parte do dia a dia das pessoas. Então, de onde vinham isso? Se a gente for voltar, né, lá desde a história do Brasil, quando o Brasil foi descoberto, os índios mesmos, né, eles tinham seus corpos totalmente pintados. E daí até veio o nome do nosso país, né, do Brasil, porque eles utilizavam, né, algo que era retirado do pau-brasil para poder se pintar. Então, essa questão dos corantes, embora a sua síntese tenha sido somente a partir do século XIX, antigamente eles já usavam através de várias fontes, fontes vegetais e fontes animais também. E quais são os exemplos de fontes vegetais? Ok. Existem algumas plantas, né, que elas produzem vários pigmentos. Um bom exemplo que a gente pode citar, que é utilizado, acho que até hoje em dia mesmo, é a rena. A rena, que é muito utilizada em cosméticos, né, em tintas de cabelo, ela é extraída através de uma planta, né? Então, não só a rena, mas tem outros corantes também que podem ser citados, como a alizarina, que estão presentes na nossa flora, né? E como, por exemplo, também até a madeira do pau-brasil mesmo, né, que possui um pigmento vermelho muito intenso, que foi, né, por muito tempo utilizado como fonte de coloração. Obrigada, Andréia. Obrigada a você.